Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez uma errata, uma correção ao meu vídeo anterior para sermos justos no debate, tal qual devemos ser no debate científico, tudo bem? Eu cometi um erro de tradução no meu vídeo anterior, então eu queria mostrar este erro aqui para vocês e explicar ele à luz, inclusive, do vídeo original que nós estamos debatendo, como que o meu erro de tradução, e portanto preciso ser justo com o Vitor Santos, que eu também errei na tradução, de que o meu erro não afeta em nada a interpretação ou validade, integridade do meu argumento, enquanto que sim, o erro de tradução do Vitor Santos afeta e muito a interpretação e validade do argumento dele, tá bom? Então, só pra gente ser justo aqui, eu já tive que corrigir uma vez um paper meu sobre princípios de psicologia baseada em evidências, é um saco. Uma vez eu escrevi o trecho, né, e aí eram 3 argumentos, e eu esqueci de escrever um dos 3, e aí eu tive que fazer uma edição .2 do meu paper e foi publicado. Então, é um saco fazer isso, mas é necessário. Então, bora lá. Eu vou mostrar para vocês a parte da qual eu estou citando, que eu errei, e aí eu vou mostrar para vocês o erro, e eu vou explicar o porquê que isso não afeta em nada, tá bom? Então, bora lá. É dessa parte aqui, ó, de quando o Vitor Santos lê uma mensagem que a Judy Burgon, a Judy Burgon, que é essa senhorinha aqui, ela responde o Dr. Davi Leucas pelo ResearchGate, que é um Facebook de cientistas. Então, você é pesquisador, você é estudante, você é professor, você é, enfim, fazedor de políticas públicas, coisa e tal, você pode ir lá fazer um perfil no seu ResearchGate e ficar por dentro e seguir ali o perfil de cientistas específicos e ver o que eles andam publicando e tudo mais, e você tem a opção de conversar com eles por chat. Então, não é exatamente uma entrevista, como o senhor Santos fala, é um bate-papo pelo ResearchGate, tudo bem? Mas, bom, por que não podemos chamar de entrevista também, porque o Davi Leucas faz ali uma série de perguntas, então, por que não, né? Entrevista. Então, bora lá. Como você entende o conceito de microexpressões faciais? Você vê validade científica ou robustez científica no conceito de microexpressões faciais? E a Judy Burgon responde o seguinte: eu entendo como sendo expressões rápidas, de meio segundo, que são visíveis e revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Exatamente da forma que a gente sempre apresentou aqui no canal Metaforando quando falou de microexpressão. Você vê que a Judy Burgon está alinhada, é a mesma explicação. Ela não foi e falou que é algo de detectar mentira, assim como eu também não falei, tá certo? Aí ela continua, né? As AUs, unidades de ação, que elas dependem, são confiáveis. E ela vai além, ela fala o seguinte: eu estou convencida pelos trabalhos de Ten Brink and Porter que elas, as microexpressões faciais, revelam um sentimento que alguém está tentando esconder. Ou seja, são confiáveis, tá certo? Não é isso que a Judy Burgon fala. Então, eu basicamente peguei esta mensagem dela, tá? Eu peguei esta resposta dela, tá? E eu botei aqui, para sermos justos, eu passei ela aqui no Google Tradutor. Assim não erra nem eu, não erra nem você. Então, vamos lá. Aonde eu errei? Eu errei nesta bendita palavra aqui, ó. Mais especificamente na palavra quiet. Então, eu traduzi they can be quite informative como elas podem ser, elas são um pouco informativas. Mas a tradução correta é que, na verdade, elas podem ser bastante informativas. Ahá, então Vitor Santos estava certo. Então a Judy Burgon confirma. Não. Porque, na verdade, esta afirmação, ela depende de uma argumentação anterior, que é toda esta parte... que é toda esta parte aqui. Esta parte aqui segue intacta, minha tradução segue correta, tá bom? Então, o que ele está falando aqui? Tá? O que a Judy Burgon está falando aqui? Que veja, microexpressões faciais, e ela cita, né? Olha, veja o meu artigo na Frontiers in Psychology, e novamente, tal qual no meu vídeo anterior, o vídeo original, eu falo. O paper dela na Frontiers in Psychology, na Fronteiras em Psicologia, basicamente está dizendo, ela tem uma seção ali separada sobre o quão improvável é de que as microexpressões faciais sejam utilizáveis para qualquer coisa, porque elas acontecem numa frequência tão baixa, ou seja, né, numa frequência 2 para 100, ou seja, 2% das nossas expressões faciais seriam microexpressões faciais, ou seja, se a gente conseguir, ela ainda cita, né, sobre, olha, se formos capazes, no sentido de, elas acontecem tão pouco que talvez a gente nem consiga captá-las, e se a gente conseguir captá-las, elas acontecem numa frequência tão baixa que elas não são muito úteis, né? Porque se eu tenho de 100 expressões, 2 delas são microexpressões faciais, eu vou usar essas 2 para quê?
né? E num contexto em que uma delas diga, sei lá, seja de uma emoção e a outra seja uma emoção completamente nada a ver, eu vou estar utilizando isso daí para quê? Tá? Isso aí já é uma leitura minha, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? Ela cita especificamente, veja o meu artigo da Advertising Psychology, porque ela tem essa seção dedicada a isso, como eu mostro no meu vídeo anterior, por isso eu falo, meu argumento segue íntegro. Se, então essa aqui é a parte que o Vitor Santos cortou, né? If, ou seja, ele fala que a Jude Burgon responde, não, eu entendo microexpressões dessa forma, errado, e ele fala, não, ó, ela tá alinhada com o que eu sempre disse aqui no meu canal, errado, porque ele também não sempre disse, ele também não dizia isso no seu canal, que microexpressões eram expressões de meio segundo para mais. Não, microexpressões são classicamente definidas na literatura científica como expressões menores de meio segundo, geralmente de 1/4, 25 na milésima de segundo. Então, não, tá bom? Não é o que a Jude Burgon disse. Então, a Jude Burgon ela afirma que se as microexpressões forem redefinidas como tendo meio segundo, e aí eu inclusive no meu vídeo original mostro os 2 papers, né, definindo a microexpressão de fato como expressões de menos de meio segundo, e aí eu ainda até cito no meu vídeo original como, por exemplo, o David Matsumoto, um autor citado frequentemente pelo Metaforando, ele mesmo tem um paper sobre a redefinição, uma suposta redefinição do conceito de microexpressões faciais, onde daí eles aumentam o tempo do que seria considerado uma microexpressão, e aí sim, microexpressões magicamente passam a aparecer muito mais, mas porque elas deixaram de ser microexpressões, né? Então, que inclusive é uma das coisas que eu linko com pseudociência depois, né? O abandono de explicações anteriores sem justificativas. Então, aqui tá a ideia, tá? Então, se nós redefinimos microexpressões como tendo meio segundo de duração, de modo que sejam fugazes, mas visíveis, aí, nesse contexto, ela estaria convencida pelo trabalho do Brinkin Porter de que elas revelariam sentimentos de uma pessoa que está tentando esconder aquele sentimento. E aí sim, essas expressões de meio segundo seriam bastante informativas. Entenderam? Então, neste cenário, elas seriam informativas. No cenário do mundo real, não. E aí vocês podem consultar o próprio artigo da Jude Burgon, tudo bem? E lembrando uma coisa a todos vocês, tá? Eu sei que isso, para quem não é do campo da ciência, não pode parecer não fazer muito sentido. Mas a opinião de um autor, ela não supera os dados que ele publicou, tá bom? Então, por exemplo, é muito comum, vou trazer para o meu campo, o campo epidemiológico, tá? É muito comum que, às vezes, um autor, ele tem uma determinada crença, uma determinada ideia, e ele publica um paper sobre, sei lá, sobre dieta cetogênica, né? E aí é um paper ruim ou coisa assim, mas os dados mostram que dieta cetogênica não funciona. Mas ele tenta fazer todo um spin. Spin é quando você distorce, né, a interpretação de um dado, você distorce as conclusões de um artigo quando elas não condizem com os resultados, para fazer parecer que dieta cetogênica é bacana e que tem sua aplicação. Mas, opa, peraí, eu tinha lá desfechos primários, né, ver lá, perda de peso, e aí não deu nada, não resultou em perda de peso, mas um desfecho secundário de diminuição de cortisol no sangue, daí o cara faz toda a conclusão citando lá a mudança do cortisol. Isso é a opinião do cara, é a opinião do autor. A opinião de um autor, ela não substitui e nem supera, ela não bate de frente com os dados concretos, tá bom? Então, mesmo que a Jude Burgon falasse assim, puta, hoje eu acho que eu mudei de ideia, então ela teria que vir com uma publicação melhor, mais atualizada e que refute a informação anterior, tudo bem? Então, uma vez que nós cientistas publicamos um dado, nós somos responsáveis, na verdade, apenas até ali. Dali para frente, esses dados ganham vida. E mesmo que eu pire na batata e vire um terraplanista, os meus dados, eles não dependem mais da minha opinião, tá bom? Então, como eu falei, corrigir, fazer errata é um saco, mas é super importante que nós façamos erratas, façamos correções. Então, para sermos justos aqui, sendo justo com o senhor Santos, que tem, obviamente, todo o direito desta justiça, né? Eu errei a minha tradução ali também, né? Então eu falei, pô, você errou a sua tradução, eu também errei a minha tradução, mas aqui está a diferença. A minha tradução não afeta o meu argumento, a tradução do Vitor Santos deturpou completamente as palavras da Jude Burgon, ok? Então, espero vocês no próximo vídeo, que inclusive vai ser um vídeo de perguntas e respostas que vocês mandaram lá no Instagram. Tchau, tchau. Eu vou pescar. Beijo.